Olá traders, Vini Lang aqui, vou fazer uma análise da Ethereum, passando alguns pontos de suportes importantes do curto prazo, falar um pouco sobre a paridade BTC e um pouco de uma microcontagem que eu estou de olho também para alguns pontos de invalidação também para passar para vocês, seguindo a análise que a gente já tinha feito dela em vídeos anteriores. Então, se está chegando agora no canal, eu recomendo que você veja as análises anteriores. E é isso, bora pro vídeo então. Primeiramente, passando alguns pontos importantes no curto prazo, tá? Tem esse topo aqui, esses fundinhos, que é um ponto importante para o curto prazo, tá? Se a gente romper aqui, significa basicamente que essa pernada de alta aqui ela já ocorreu e a gente já está no movimento de pullback barra retração, tá? Se a gente perde essa região, e a gente tem o principal suporte aqui entre 2.300 e o ponto de controle em 2.236, tá? Isso só passando assim pontos importantes e price action. Então, esses são os principais pontos importantes. E da mesma forma, esse pivô aqui nos 2.465, tá? A ETH, embora ela esteja bullish na minha visão, por causa da estrutura como um todo, desse volume do sentimento aqui com long short ratio caindo, Pinterest subindo, CVD subindo, tá bem bullish, tá? Mas ainda ela tá dentro do range, tá? Então ela precisa desse rompimento aqui na região dos 2.400. Beleza? Então qual que seria o cenário que eu estava monitorando para ETH? Deixa eu puxar até outro gráfico aqui. Binance. Bom, não vou entrar nas microcontagens aqui, mas basicamente, só dando um breve resumo, ela tinha completado uma onda aqui de impulsão completa nessa região aqui até dos 2.400. Isso aqui tudo foi uma correção, tá? Então, essa correção basicamente é, tá, um WXY. A questão é, o Y terminou aqui, tá? Que seria uma contagem, ou o Y ainda vai se estender mais abaixo, tá? São as duas possibilidades. Por enquanto o suporte da região que eu comentei aqui dos 2.200 segurar, a gente nem olha para essa contagem aqui, só para vocês saberem que tem uma outra possibilidade, já que esse padrão aqui é um padrão não tão claro. Se a gente pensar aí que parece estar consolidando, tá? Ainda querendo ou não, beleza? Só para vocês saberem que existe essa possibilidade, mas que pode já ter concluído essa correção aqui. Tá? Uma coisa que favorece o cenário da correção ter sido concluída aqui na paridade USDT também é que a paridade BTC, que basicamente bateu o alvo que eu vinha praticamente, né, aqui 47,90, o alvo que eu vinha falando desde bastante tempo, tá, para essa correção aqui. Então, esse cenário aqui é um cenário que deixa bastante bullish em TH. A gente provavelmente deve estar próximo de um topo aqui já, eventualmente vai corrigir, mas pode ter sido uma reversão de tendência aqui. A ETH pode ter feito um fundo bem importante nessa região dos 0,47 satoshis, tá? Então isso é um cenário também em confluência que me deixa um pouco mais bullish aqui na paridade USDT para pensar num cenário de ela realmente conseguir romper esse range, tá? Então, basicamente, caso ela rompa o range, né, o cenário base então vai ser um padrão diagonal, tá? Por quê? Porque fez essa correção aqui que não é uma correção comum, que é um WXY. E basicamente aqui então a gente teria um 2, a gente estaria na 3 para uma 4 e 5, tá? A gente precisaria disso, tá? Dessa correção, mais uma impulsão, para a gente confirmar uma reversão de tendência, tá? Em seguida aqui de um movimento corretivo. Se fizer tudo isso, a gente provavelmente tem um setup de compra e a gente vai ver TH a valores bem maiores, tá? Bem maiores mesmo. Não quero dizer
agora, mas provavelmente acima dos 3, 4 mil dólares, tá? Só a gente precisa ver toda essa estrutura aqui, tá? Então já estou falando antes para já ficar salvo aqui também, já que a gente faz as playlists, para saber o que, que a ETH precisa fazer e os pontos que ela não pode perder para que o cenário base aqui que a gente está operando ocorra, tá? Então, basicamente, dentro dessa diagonal, tá? O preço ele pode se mover em ABC, mesmo sendo impulsão, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui um A, um B e a gente está na C, tá? Basicamente, essa C, então, a C é composta por 1, 2, 3, 4, 5, tá? E a gente já concluiu aqui, tá? Tem várias formas de que poderia medir isso, na verdade. Mas uma que eu gosto quando é ABC é 100% AB, tá? Então a gente já tocou aqui o que seria o alvo da onda 3 da C, basicamente, que é o 100% da extensão, tá? Se a gente pensar aqui desse 1, 2, também deu mais ou menos aqui 1.382, que também é um alvo para uma diagonal, uma extensão. Então é provável que a gente tenha chego a um topinho local aqui na ETH, tá? Tem esses topos de range aqui, pelo menos alvos por Fibo, eles batem, tá? Como eu falei, se a gente perder esse suporte aqui, a gente vai ter uma confirmação de que o topinho aqui dessa 3 aqui foi formado. E basicamente a gente tem a partir disso alguns suportes, tá? Então, imaginando aqui um 2, tá? A gente pega aqui do fundo da 2 até o topo da 3. Isso aqui pode ir atualizando, tá? Mas agora no momento seria isso. A gente tem essa região aqui de suporte para ETH, tá? Deixa eu até colocar outro gráfico aqui para vocês verem que tem confluências para os suportes que eu comentei. Então, pra cá. Mais ou menos, né? Aqui seria quase o 0,7. Mas aqui, por exemplo, o 0,5, ponto de controle, tem uma bastante confluência nessa região, tá? Então, se ETH seguir a tendência, tá? Provavelmente esse suporte aqui, ele pode segurar, tá? E é o suporte que ele não pode perder. Então, se segurar aqui e começar a subir, a gente pode ver a extensão. Então, provavelmente aqui, deixa eu colocar aqui para deixar salvo. Provavelmente aqui a gente olharia para essa região aqui dos 200. 200, eu digo de 200%, tá? 161 aqui também. Então, seria mais ou menos esse alvo aqui da ETH. Caso esse suporte segure e a gente rompa, tá? Então, vem aqui segurar, fazer o pivô. Provavelmente a gente deve parar aqui nessa região dos 2.480, 2.500. Então, basicamente é o primeiro cenário bullish. Na verdade, os dois cenários que eu estou monitorando, eles são bullish, só um é, digamos assim, um pouco mais no curto prazo, bullish, e o outro seria um pouco mais demorado aqui ainda nessa consolidação. Mas eu basicamente olho bastante a paridade BTC, principalmente para ETH, por experiências anteriores, o gráfico na paridade BTC da ETH é um pouco mais limpo, digamos assim, mais fácil de interpretar, tá mais bonitinho, o adjetivo que você queira dar, mas ele não faz essas complexidades tão grandes, tá bem mais claro. E por causa disso também eu acredito que a gente possa ter esse movimento aqui na ETH e pelo sentimento também, como eu falei aqui, tá basicamente tudo apontando que o cenário ele é bullish, tá? Ordens no book não temos muito, tá bem limpo o book. Região aqui dos 2.500, algumas ordens aqui na região que eu comentei, mas nada demais. E aqui uns suportezinhos também que tem dos 2.350 aos 2.250, mas nada muito significativo. Então, essa foi a atualização da ETH.
fiquem atentos ao suporte, então, nessa região aqui. Se der possível gatilho de trade. E é isso. Até o próximo vídeo.